Olá, nesse vídeo eu vou contar como eu me tornei 10 vezes mais produtivo quando fui a um posto de gasolina. Observe essa imagem. Esse não sou eu, mas me representa muito bem cerca de 3 anos atrás. Eu estava numa fase sobrecarregado de trabalho, sempre trabalhei com computador, então tinha muitos textos para produzir, tinha muitos e-mails de clientes para responder, enfim, as tarefas estavam se acumulando e eu não conseguia dar conta. E para mim o processo de digitação, ter que responder esses e-mails, digitar tudo, criar longos textos, enfim, era um processo muito difícil, me roubava muita energia. Eu nunca digitei muito rápido, melhorei com o tempo, no entanto, eu nunca digitei muito bem no teclado. Então isso era um processo que me roubava muita energia, muitas horas de trabalho que eu passava no computador, e no final do dia eu estava muito cansado e com aquela sensação de que não produzi tanto quanto eu poderia ter produzido. Então essa rotina era diária para mim, muitas horas no computador, digitando textos, me estressando, até que numa sexta-feira à tarde, depois do trabalho, perto do meu trabalho, tem um posto de gasolina, por sinal é da Shell também, não é esse posto da imagem, no entanto é um posto da Shell, e fui tomar uma cerveja para relaxar um pouco depois de um dia de muito estresse. E quando eu estava tomando a cerveja na loja de conveniência, entrou um antigo colega de faculdade, um amigo meu da época, que a gente na faculdade era muito amigo e andava muito junto, mas com o passar dos anos, cada um casou, teve seus filhos e enfim, a gente não se via mais, tinha muito tempo já. E aí a gente se encontrou nesse posto de gasolina, chamei ele para tomar uma cerveja comigo, a gente ficou lá conversando, e eu me lembrei de um fato que intrigava as pessoas da faculdade na época. Esse meu amigo, não vou falar o nome dele, mas assim, na época da faculdade ele usava um cabelo grande, meio esquisito, então as pessoas o apelidaram de Cabelo. Então esse amigo meu chamado Cabelo, ele assim fazia ganhava um dinheiro extra digitando os trabalhos de outros colegas, pegava trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, ele pegava o trabalho manuscrito e digitava tudo, entregava para a pessoa, e ele cobrava caro porque ele fazia isso de uma forma rápida. Às vezes a pessoa tinha pouco tempo para entregar, e esse meu amigo Cabelo, ele sempre dava jeito de, em pouco tempo, ele digitava o trabalho da pessoa, entregava a tempo da pessoa não se prejudicar com nenhum atraso. E eu perguntei a ele, como que você conseguia naquela época dar conta de digitar tantos textos, de tantas pessoas, e ainda poder estudar e dar conta do seu próprio trabalho de conclusão de curso? E ele me respondeu o seguinte: olha, como eu já não trabalho mais com isso, eu vou lhe revelar o meu segredo daquela época que eu uso até hoje. É o seguinte, eu uso um sistema que eu digito com a minha própria voz. É um conjunto de 3 programas que trabalham em conjunto, que me permitem que eu digite qualquer tipo de texto com minha voz, e assim eu produzo muito rápido. Então, quando ele me disse isso, eu fiquei realmente entusiasmado e disse assim: estou disposto a pagar quanto você quiser para você me ensinar quais são esses programas, me fala o nome dos programas. Ele me disse o seguinte: eu não vou lhe cobrar nada, mas não adianta você saber apenas o nome dos programas, porque existem ajustes finos, existem alguns segredos de quem já usa isso há muito tempo, que vão fazer total diferença se sua voz vai ser bem reconhecida ou não. Então, se você apenas souber os programas, mas não souber pequenos detalhes, pequenos segredos, macetes, você não vai conseguir reconhecer. E eu falei: como é que eu faço então para me ensinar esses macetes? Ele falou o seguinte: eu vou ali no carro pegar o notebook e já trago e lhe dou algumas dicas. Então ele trouxe o notebook, colocou naquelas mesas assim de posto de conveniência, de loja de conveniência, que são aquelas mesas que a pessoa fica em pé, aquela mesa redonda assim para beber. Enfim, botou o notebook ali e ele foi me explicando quais os softwares que eram utilizados, como ajustar cada um deles. Então foi me dando todos os detalhes, eu anotava tudo num guardanapo, e ele me deu uma verdadeira aula, de mais ou menos 5:30 da tarde até umas 6:30, ele me ensinou todos os segredos que ele já guardava por muito tempo. Então, desde que isso aconteceu,
né, a minha vida mudou totalmente. Observe essa imagem aqui, também não sou eu, no entanto representa como é a minha vida hoje. Hoje eu digito meus textos de forma muito rápida, o trabalho não se acumula nunca, eu respondo os e-mails em dia, aqueles e-mails com muitas perguntas eu respondo eles facilmente. Então a minha produtividade aumentou em 10 vezes no mínimo, né? Eu consigo resolver tudo e ainda me sobra muito tempo livre para outros projetos, para minhas horas de lazer. Enfim, houve uma grande transformação na minha vida depois que eu utilizei esse recurso de digitar por voz. Então, ao contrário do meu amigo, né, eu acho que esse segredo não deve ser guardado. É um segredo que pode ajudar muita gente que precisa se tornar mais produtiva, né, que tem trabalho acumulado, que não gosta de digitar, ou às vezes que tem algum problema físico que impede de digitar. Enfim, isso tem que ser compartilhado. Então eu criei um site onde eu dou um curso completo, ensino todos esses segredos que me foram ensinados, tá? E você pode entrar nesse site e mudar a sua vida assim como a minha mudou. Entre agora no site. Esse vídeo para você pode ter o mesmo efeito que o posto de gasolina teve para mim. Uma coisa simples, mas que foi totalmente transformadora. E esse tempo de estresse aqui, ó, já não existe mais. É só produtividade, é só tempo livre. Enfim, aproveite esse benefício. Isso vai realmente transformar a sua vida.